Olá, imortais! Esse vídeo é um oferecimento aos nossos inscritos que pediram sobre elas, que fazem parte da história de Van Helsing, desde o jogo, a qual o tema para fazer o filme foi tirado. E nesse universo de Van Helsing, temos que saber bem quais os pontos do filme e do jogo, para que possamos compreender a história de cada personagem que contém na trama. E muitas perguntas ficam para essas vampiras que servem ao Conde Drácula, e que uma em especial tenho uma curiosidade que talvez quase ninguém saiba, e que iremos contar no final do vídeo. Então fique com o Romances Imortais nesse vídeo e tudo o que sabemos sobre as noivas do Drácula do filme Van Helsing. Com certeza você já ouviu falar do famoso filme ou jogo de Van Helsing, a qual Gabriel, sim, este é o primeiro nome dele, é mandado para Transilvânia pela igreja com a missão de derrotar Conde Drácula e ajudar a última pessoa viva da linhagem dos Valérios, que já temos a história dela aqui no canal e vou colocar na descrição desse vídeo, ok? Nossa querida Ana Valérios, que conta a Van Helsing que Drácula está em busca do monstro do Dr. Frankenstein para resolver um enigma de sua família com 3 moças, a qual o Conde Drácula chama carinhosamente de suas noivas. Ou melhor, as noivas do Drácula, cujo as 3 vampiras foram escolhidas e transformadas por ele para serem suas leais e, por que não, capangas. Após a transformação, elas ganharam força física, a ponto de levantar gado e jogá-lo em uma casa, ou atingir um ser humano e fazê-lo voar por vários metros, como vimos na adaptação cinematográfica, e tudo isso mesmo sendo pequenas em estatura, além de se transformar em uma forma demoníaca, ficando ainda mais poderosas, sem perder traços mais humanos, o que difere de Drácula, que aparenta mais formas monstruosas. Vale ressaltar que seus corpos têm durabilidade para aguentar vários impactos e regenerar tecidos danificados ou perdidos, como todos os vampiros. Logicamente, por causa de sua imortalidade, que só dura enquanto se alimentar de sangue humano, tendo sua criptonita de fraqueza com armas sagradas lançadas principalmente pelos protagonistas Van Helsing e Ana Valérios, que interferem diretamente na segunda morte de Verona, Mariska e Alira. Como sempre, em toda adaptação não está fiel ao que acontece totalmente ao jogo, já que algumas cenas são reescritas para que se adaptem ao contexto de Hollywood e tragam a base do que acontece no jogo. Dito isso, vamos dividir o que acontece com as noivas no filme e uma breve explicação da diferença das histórias das noivas no jogo. Dentre as 3 vampiras, Verona é a primeira a ser transformada, e com algumas pesquisas é possível saber que se trata de alguém que possivelmente já foi da realeza, por causa de seu comportamento mais imponente, elegante, digno de alguém com sangue nobre. E mesmo seu passado sendo um mistério, é deduzido que ela ficou admirada pelo Conde Drácula, convencendo Verona a se tornar sua primeira noiva. Sua liderança para com as outras vampiras, Mariska e Alira, fica evidente ao dar ordens a elas, disfarçado de um tom mais condescendente e ameaçador expressões faciais. E isso não quer dizer que não as ama, mas que tem um jeito dela de cuidar de sua família estranha com a lealdade ao seu mestre em primeiro lugar, sempre ansiando em agradá-lo de qualquer jeito e com o que for preciso, não importando o meio que irá executar. Porém, ela nem sempre concorda com tudo o que ele diz, discordando sem hesitar, criando às vezes até um desgosto, sem deixar de ser leal ao seu amo, principalmente quando ele a enche de esperança, quando o assunto são seus filhos, que precisam receber a chave da vida com a criação do monstro Frankenstein, restando a elas ficarem com esse serviço. Sim, as noivas ficam encarregadas de achá-lo, mas é vista no início do filme lamentando com suas outras irmãs a possível morte do monstro Frankenstein, que seria necessário para dar vida aos seus filhos, mas que depois se mostra uma morte falsa. Então recebem a missão de atacarem Ana Valérios e os aldeões, por causa da ordem de seu mestre de capturá-la para ele. E nesta batalha consegue, juntamente com Alira, encurralar Ana em uma taverna, tentando se alimentar antes da moça, parando somente quando sentem que sua irmã, a noiva Mariska, morre, fazendo Verona e Alira se transformarem em sua forma vampírica e fugirem de volta para o Castelo Drácula. Na presença de Drácula e assustadas, pediram para ele não realizar outro experimento com medo que resultasse na morte de seus filhos, o que com um pouco de persuasão do vampiro foi contornado, deixando-as confortáveis, já que logo depois o experimento, usando Vulcan Valérios como condutor para dar vida a seus filhos, se tornou aparentemente um sucesso, já que eles ganharam vida, fazendo com que elas duas levassem
seus recém-nascidos dentuços para a aldeia, a fim de se alimentar dos aldeões. Mas quando tudo parecia ir bem com o plano deles, os bebês vampiros começaram a inchar e explodir em poças de gosma, sendo insuficiente usar Velkan como catalisador, e sendo um duro golpe para Verona e sua irmã vampira assistir à morte de seus filhos, trazendo a ela choro de agonia, e voltam rapidamente para o castelo Frankenstein. Mas Velkan, irmão de Anna, agora súdito de Drácula, avisa que encontrou o monstro Frankenstein e que ele não estava morto. Agindo rapidamente, Verona e Alira são enviadas para capturá-lo, porém sem saber da armadilha do caçador de vampiros, Van Helsing cai na isca dele quando, ao perceber que a carruagem era uma isca carregada de uma bomba de estacas, que na explosão envia estacas para seu corpo, matando Verona, que neste filme foi interpretada pela italiana Silvia Coloca, que disse em entrevista na época, abre aspas, acho que nos deram orientações diferentes, porque, por exemplo, Verona nunca sorriu, ela é muito focada, ela é muito temperamental, ela é mais velha e já esteve lá antes, então eles não são divertidos para ela, não é motivo de riso, ela só precisa entrar nisso. Mas Mariska, ela está brincando, ela é jovem e pensa que pode brincar com Van Helsing, e ela realmente não sabe o que está pensando, e eles estavam rindo. Sim, ela gosta de lutar junto com a Lyra, mas Verona está muito concentrada e focada, e provavelmente está mais inclinada a liderar as noivas no ataque, e ela enlouquece. Todos nós recebemos instruções diferentes. Fecha aspas. Por outro lado, Sylvia deu vida nos cinemas à versão de Verona do jogo de Van Helsing, que teve a morte semelhante à do filme, mudando um pouco quando na verdade luta contra Van Helsing quando ele estava no teto da carruagem. Uma pequena curiosidade, Sylvia é casada na vida real com o ator Richard Roxburgh, que deu vida a Drácula no filme Van Helsing. Apesar de sua curta aparição, como a própria atriz Sylvia disse, cada uma das noivas tem um papel de personalidades diferentes, e Mariska é muito diferente das outras, seja no tempo com o Conde e com as outras vampiras ou em sua vida passada, que mesmo sendo um mistério, presumimos que ela pode ter sido algum tipo de artista, provavelmente uma dançarina, talvez por causa de como é seu traje, combinando com sua atitude sedutora e despreocupada de ser o que em algum momento foi transformada em vampira, com uma vasta sede de sangue e desejo de mais uma noiva para seu mestre. Sua servidão está em realizar a tarefa servis, mesmo que forçada. Tem o intuito de matar qualquer oposição que ameace os grandes planos de seu criador, o que para ela não faz nenhuma diferença. Começando sua história na trama, juntamente com Alira e Verona, quando são vistas voando sobre as montanhas para se reagrupar com Drácula após uma batalha intensa com Frankenstein, e que fica mais difícil, pois tentam de tudo para resgatá-lo de um moinho de vento que foi incendiado. Sem sucesso, pois era tarde demais, pois o monstro se perde no moinho de vento quando desaba, sendo engolido pelas chamas. Isso entristece as noivas, que choram pela perda do monstro, que, como sabemos, é o elemento chave para trazer a vida de seus filhos mortos-vivos. Mal sabia Mariska que o seu maior obstáculo havia sido enviado pela igreja a ajudar Ana Valérios para que seu desejo de dar vida a seus filhos não fosse completado, e sendo escrito seu final quando Gabriel Van Helsing a encontrou pela primeira vez em sua chegada na Transilvânia, sendo recepcionado por elas com ordens expressas de Verona para matá-lo. Entretanto, Mariska o captura e começa a ter prazer em brincar com o caçador, passando a provocá-lo sedutoramente, gerando a impaciência de Verona, que ordena que ela pare com seus fetiches e acabe logo com Van Helsing, sendo tarde ao atacar Gabriel, derrubando-o como um boneco de pano, que pega sua besta de repetição, que é uma arma com a estrutura parecida de uma espingarda, municiada com flechas, e dá a oportunidade do caçador correr para uma bacia próxima com água benta, despertando nela o que ele queria fazer. Então ela desce voando para matá-lo, enquanto Van Helsing mergulha a ponta da besta em uma bacia e dispara várias flechas com água benta nela, que caiu batendo no campanário da igreja, ficando presa e sem esperança de escapar, e vendo que a água benta começa a dissolver sua pele rapidamente, gritando enquanto seu corpo é reduzido a ossos e cinzas. O que fez com que Josie Maran, a atriz que interpretou Mariska, finalizasse sua participação na trama, que dava um impulso em sua carreira naquele momento, já que revelou também em entrevista, dizendo que o filme Van Helsing foi um começo incrível em sua carreira em 2004. Que nesse mesmo ano mostra como a morte de sua irmã Verona, Mariska teve um final diferente do jogo de Van Helsing, estando com suas irmãs vampiras próxima à igreja, cercando Anna até serem paradas pelo caçador de vampiros e levar um tiro de besta, e ficando estacada na cruz dentro da igreja.
A Lyra talvez seja a mais próxima da família Valerius a fazer parte das noivas do Conde Drácula, pois no passado ela estava na tripulação de Anna, aprendendo até a lutar com eles, tendo várias lutas com o vampiro para que a família de sua amiga tivesse paz. E foi numa dessas lutas que o Conde contou sobre seu desejo de que ela se juntasse ao seu harém, oferecendo-lhe riqueza e a vida eterna. Então Anna teve que convencer a Lyra a rejeitar as investidas de Drácula naquele momento. Porém, o domínio de Drácula sobre a Lyra já havia se estabelecido devido ao seu poder de compulsão, passando a visitá-lo, sendo acolhida por Verona e Mariska e se encantando pelo inimigo. Assim que Anna descobre a traição por parte da amiga, já era tarde demais para ela recuperar a quem considerava sua amiga, pois ao ir libertá-la das garras do vampiro, ele voa com a Lyra e a transforma em sua noiva. E se explica porque sentimos a animosidade das duas ao se enfrentarem no filme, que tem sua aparição ao ficar de luto pela morte de Frankenstein, depois no confronto contra Anna antes de Verona e no ataque à aldeia, chegando a quase beber o sangue de sua antiga amiga, juntamente com Verona. Porém, fogem ao sentir a morte de Mariska. Com a perda da segunda noiva Mariska e depois de Verona ter seu fim pelas mãos de Van Helsing, a Lyra se vê como a única noiva de Drácula e parte para capturar Anna e consegue a levar para seu mestre, que a envia agora para encontrar Van Helsing para discutir uma troca. Como parte do plano, ela deixa o baile de máscaras com o marido depois que eles conseguem pegar o monstro para concretizar a vontade de dar vida a seus filhos ao voltar para o Castelo Drácula. Já nas partes finais de sua segunda vida, ela confronta Carl e Anna na torre na qual estava a seringa com a cura do lobisomem que Van Helsing precisava após lutar contra Drácula. E seu desejo de ter o sangue de Anna para ficar linda estava quase se realizando quando sofre uma intervenção do monstro Frankenstein, que roda e abate na parede do castelo, conseguindo se livrar do monstro e alcançá-la após algum tempo no topo do castelo. Ela derruba Anna e ainda a chama de meu amor e repete que quer seu sangue, mas a enrolação em matar Anna custa caro e recebe uma estaca de prata em seu peito, restando ouvir Anna lhe dizer: se tiver que matar, mate logo. Talvez por ser a última noiva, ela foi quem mais respeitou o conde, se dirigindo a ele como mestre e senhor, tendo ciúmes de qualquer um que competisse por seu afeto na trama que teve Lina Anaya na pele de Lyra, revelando que gostou tanto de filmar que disse isso aqui na época. Abre aspas, tudo foi ótimo, adorei a maquiagem, tenho os dentes em casa e às vezes os uso, e quando os uso sou a pessoa mais desagradável do mundo. Fecha aspas. No jogo que foi lançado com o mesmo nome, há uma pequena diferença com relação a ela, que em vez de Anna é Van Helsing quem acaba com a Lyra, quando lutam na ponte do Castelo Drácula, mas permanecendo ser a última a morrer das noivas do vampiro mais temido da Transilvânia na história de Van Helsing. Esse filme sempre nos traz ótimas histórias e que fazem os fãs estarem neste canal como inscritos. E se você não é inscrito, faça isso e acompanhe a história dos personagens de romances sobrenaturais, que agora tem conteúdos semanais, além da nossa live, toda sexta-feira. Assinatura do Seja Membro, com postagem de conteúdos exclusivos. Você também pode estar adquirindo o filme em streaming, DVD ou Blu-ray, nos links do primeiro comentário fixado, ajudando você a relembrar esta ótima história do cinema e esperando sempre seu like e seu comentário, para sabermos qual é a próxima história que vocês querem ver no canal Romances Imortais. E como sempre, imortais, até a próxima!